Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, falaremos sobre os diferentes tipos de solos. Abra o LDI na página 9 e em cima coloque a data de hoje. Agora na página 9 de ciências, em cima coloque a data de hoje. Bom, pessoal, nas aulas anteriores, vocês viram vários vídeos explicando sobre as rochas e sobre o processo de transformação que a rocha sofre até chegar a se tornar solo. Vocês viram que demora muitos anos, não é mesmo? E que, por existir diferentes tipos de rochas, nós temos diferentes tipos de solos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses diferentes solos. Diferentes tipos de solo. Além da água e do ar, o solo apresenta alguns componentes básicos, como areia, argila e silt, também chamado de limo. A quantidade desses componentes define o tipo de solo. Compare nas imagens a seguir o tamanho das partículas de cada componente do solo. Bom, nós temos a areia, que vocês viram que ela é a maior partícula. Temos aqui o silt e a argila. A argila é a menor partícula existente no solo, sendo impossível de ser vista a olho nu. A areia é a maior partícula, mesmo que para nós ela pareça bem pequenininha. A areia é a maior partícula que compõe o solo, podendo ser vista a olho nu. Embora um grão de areia seja pequeno para nós, ele é grande perto dos demais grãos que compõem o solo. Observem na imagem das partículas de cada componente do solo que o espaço entre os grãos de areia é maior. Vamos observar nesta imagem aqui. Vejam o espaço de um para o outro. É maior se comparado aos demais. Dessa forma, há mais espaço para a passagem de água e ar. Como a água passa facilmente entre os grãos de areia, levando juntos os nutrientes, esse tipo de solo normalmente não apresenta muitas plantas. Temos o exemplo na praia. Vocês conseguem visualizar alguma planta aqui? Não, não é mesmo? Porque a água está sempre indo e voltando, e cada vez que ela volta, ela leva nutrientes deste solo. Você já observou que a água do mar se infiltra com facilidade na areia da praia? Toda vez que a onda vem para a areia e volta, logo em seguida, a areia vai eliminando essa água que bateu nela. Ao pegar a areia nas mãos, é possível perceber que ela é áspera. E quando você pega um pouco de argila e mistura com água, nós obtemos outro tipo de textura, não é mesmo? É bem gostoso de mexer. Quem aqui já brincou com argila? Bom, eu quando era criança brincava bastante. Confesso que até hoje em dia eu ainda gosto de brincar. Mas nós não estamos em sala de aula. Porém, quando nós retornarmos, espero que nós tenhamos oportunidade de manipular este tipo de solo. É uma delícia brincar com argila. Dá para fazer um monte de coisa legal. Bom, falando um pouco dos componentes do solo, temos aqui uma investigação. Pegue um punhado de solo, umedeça-o com água e tente fazer uma bola. Se você não conseguir fazer uma bola, o componente em maior quantidade é a areia. Se formar uma bola solta que desmorona quando espremida, esse solo é constituído principalmente por silt. Se formar uma bola compactada que possa ser modelada, ele é rico em argila.
Bom, por essa informação, nós conseguimos observar que dependendo da quantidade de um determinado componente, este solo apresenta uma textura diferente. Ele pode ser manuseado de formas diferentes, tá bom? Agora, na página 10, em cima, coloquem a data de hoje. A argila é a menor partícula que compõe o solo, não podendo ser vista a olho nu. Como os espaços entre os grãos de argila também são pequenos, a água e o ar têm dificuldade para passar entre eles. Por isso, os solos argilosos retêm água e encharcam-se com facilidade, formando barro. Aqui nós temos a imagem da argila seca. Aqui nós temos a imagem da argila seca. Neste lado, nós temos a imagem dela encharcada. E olha só como é que fica. Bom, após um período de chuvas, é comum que a água fique empoçada nos solos argilosos. A argila forma torrões quando está seca, mas quando está molhada é bem pegajosa. Entre os componentes do solo, o silt é uma partícula de tamanho intermediário entre a areia e a argila. Solos ricos em silt retêm água e ar na quantidade ideal, por isso, esse componente está presente em solos férteis. Esse tipo de solo é rico em matéria orgânica, contendo grande quantidade de humus. Humus é um produto da composição de restos de animais e plantas, decomposição da matéria orgânica. Bom, no terceiro ano do ano passado, nós fizemos um projeto com a produção de humus. Nós construímos uma composteira, colocamos algumas minhocas lá dentro. Os alunos trouxeram restos de alimentos, picadinho, mas tem os alimentos corretos que podem ser colocados. E com o passar do tempo, nós fomos observando a produção de humus e de churume. Nós não estamos em sala de aula para fazer este tipo de projeto, colocar a mão na massa, pegar nas minhocas. A professora adora fazer essas coisas. Mas quem tiver interesse pode estar pesquisando sobre o assunto na internet e estar fazendo uma composteira em casa. É uma ideia bem bacana e ajuda também a preservar o nosso meio ambiente. O silt compõe os solos que são adequados para o desenvolvimento das plantas. Observe nesta imagem a cor do solo. Ele apresenta uma cor mais escura, porque a maior parte que compõe este solo é o silt, que favorece a produção de humus, que ajuda no desenvolvimento das plantas, deixando-as mais fortes. A capacidade de deixar a água passar ou de retê-la é conhecida como permeabilidade do solo. Ao pegarmos um solo rico em silt nas mãos, podemos perceber que ele é fofo. Caso na sua casa você tenha alguma horta, com certeza lá você vai encontrar esse tipo de solo. Bom, pessoal, encerramos aqui mais uma aula de ciências, tá bom? Para a aula de ciências, vocês não precisarão enviar foto alguma para a professora, pois nós não temos atividades para hoje. Mas eu quero a confirmação de que vocês assistiram o vídeo explicativo, pois na aula seguinte nós teremos sim atividades, tá bom? Então encerramos por aqui a nossa aula de hoje, não somente de ciências, mas todo o nosso conteúdo, tá bom? Desde já desejo a todos um excelente final de semana, descansem bastante, coloquem as atividades em dia e aproveitem o tempo livre para brincar, ficar em família e treinar a leitura também. Um beijo para todos e até a aula de segunda!